Olá, bom dia, povo de Deus, a paz, que Deus abençoe a todos poderosamente. São 5h09. Eu estou aqui, ontem cheguei de missões, né? Nós estivemos na Igreja Batista Nova Esperança, lá na cidade de Cafarnaum. Aí passamos por várias cidades, né? Para ir cumprir o ID do Senhor. E chegamos ontem, não pude realizar a oração tanto no sábado como no domingo, na meia-noite, como de costume, mas glória a Deus por isso. Eu estou aqui ao lado da igreja, aqui no terreno que a nossa igreja tem, disponibiliza, e vou entrar aqui no templo, né? Ontem nós tivemos cultos, né? A luz está apagada, deixa eu acender aqui, em nome de Jesus, glória a Deus. E como eu estou falando, tivemos aí essa missão, né? Passamos por Salobro, por Segredo, Lagoa do Boi, passamos Mulungu do Morro e por aí fomos, né? Seguindo até chegarmos até a cidade de Cafarnaum, onde está a igreja do meu amigo e irmão pastor Marcos Fernandes, né? E realizamos ali 2 cultos especiais, né? Fizemos ali a participação no sábado e também, deixa eu voltar aqui, pronto, voltei, ao vivo é assim, né? E também domingo pela manhã, onde foi realizado o batismo, um lindo batismo, por sinal, e foi uma bênção, gente, foi uma maravilha podermos estar ali somando também junto com o pastor Marcos. Gente, e eu fiquei muito feliz porque nós estamos aí em atividade, agindo, tomando atitudes, e eu creio que Deus ele tem nos dado essa graça para que a gente possa aí avançar com o reino, com a palavra do Senhor. E eu quero deixar aqui uma palavra para não ficar apenas com as minhas próprias palavras, né? Mas quero trazer uma palavra aí da parte de Deus para você. Um abraço para o meu amigo Flávio Nascimento, que Deus abençoe. Diz assim, livro de Reis, né? Segundo Reis, você pode abrir aí capítulo de número 5 em diante, por favor, localize. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, em nome de Jesus. Vai compartilhando esse vídeo e eu acredito que Deus ele vai abençoar de forma extraordinária a sua vida. Por isso eu vou compartilhar também no YouTube, baixar esse vídeo aí, em nome de Jesus. Capítulo 5, Naamã é curado de lepra. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito do seu Senhor, no caso, e dera muita vitória à Síria. Era herói de guerra, e ele continua aqui, porém leproso. Tinha um homem conquistado, sabe, várias vitórias para o seu povo, para o rei da Síria. No entanto, ele tinha um problema de lepra. Eu costumo falar o seguinte: sempre tem alguma coisa, gente, que nos afeta, né? No caso de Naamã, ele tinha tudo, né? Ele é um homem honrado, um homem conceituado, mas no entanto ele tinha lepra, ele tinha esse problema físico aí que o afetava. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço de uma mulher de Naamã. Serviço da mulher de Naamã, perdão. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Aí ele diz aqui: pois ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel.
ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou aí também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Querido, eu acho que quando a pessoa ela quer realmente algo, ela está disposta a buscar, ela se esforça, ela se empenha. Amém? Um abraço para a minha irmã Isabel lá na Itália, que Deus te abençoe, abençoe você e sua família. Estamos falando de Naamã, você que está chegando aqui agora. E Naamã, como eu falei agora há pouco, era um capitão, muito bem sucedido, onde tinha obtido várias vitórias. No entanto, havia um problema: Naamã era leproso. E quantos de nós estamos, passando por alguma dificuldade? Às vezes temos êxito financeiramente falando, mas temos uma lepra, ou seja, um problema. Não estou dizendo que você é leproso, não me interprete mal. Nós temos um problema, às vezes um problema na família, temos um problema no casamento, temos um problema de ordem sentimental, problema físico, de saúde. Nós temos um problema em alguma área específica da nossa vida. E esse problema nos afeta. E Naamã, quando ficou sabendo de uma jovem que tinha vindo de Israel cativa, estava servindo a esposa de Naamã, essa menina não perdeu tempo de falar da grandeza do Deus de Israel, o Deus que curaria a Naamã daquela lepra. Querido, aquela menina me chama muita atenção, porque ela mesmo escravizada, ela mesmo presa, ela mesmo cativa em terra estranha, ela tem a oportunidade de falar de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: Naamã tinha problema? Tinha, mas aquela menina também tinha. O problema dela é que ela estava em uma prisão domiciliar. Ela estava ali trabalhando na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã, longe da sua família, longe da sua nação, e ali, mesmo assim, ela teve a oportunidade de evangelizar, de falar do poder de Deus. O teu problema não impede ou não pode te limitar, impedir você de falar da grandeza desse Deus. Não. Quando nós temos realmente um compromisso com o Senhor, nada pode nos impedir de falar, de revelar a grandeza do Senhor. E foi isso que aquela menina fez. Naamã reúne agora essa informação, vai até o seu rei e diz: olha, rei, aconteceu que a menina que eu trouxe cativa, que está lá servindo a minha esposa, ela falou que tem um profeta lá em Israel que pode me restaurar, que pode me curar. Então ele leva agora uma comitiva, ele leva agora um exército, um pequeno exército, e vai até Israel, levando presentes, levando ouro, levando prata, vestes festivais. E Naamã está disposto a pagar um alto preço pela sua cura. Eu pergunto: o que você está disposto a fazer para alcançar aquilo que você deseja? Agora me entenda bem, você vai perceber, lendo o texto, lá na frente, que a bênção de Deus não se compra, a bênção de Deus se conquista. Por quê? Porque, querido, a bênção de Deus é um dom gratuito. É um dom gratuito. O Senhor, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós não podemos atrelar o milagre a um preço monetário, seja lá o milagre que seja que você precise. Deus quer fazer, Ele não pede o preço que Ele pede, que você deve pagar. É a devoção, é a sua dedicação, é a sua entrega real. Pastor, por que existe então a oferta? É diferente. A oferta é o dom gratuito do ser humano para com Deus, reconhecendo a soberania dele. Eu não estou atrelando, porque eu quero isso, eu vou te dar isso, Senhor. Porque eu quero aquilo, eu vou te dar isso. Não. Oferta é uma expressão de louvor. O nome oferta vem de dádiva. Gente,
Então nós temos que aprender a presentear também. A oferta é presente, e você tem que presentear o Senhor, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. E agora Naamã, ele vai, chega para o rei, e o rei fica preocupado, porque o rei sabe que não tem condição de curar. Então, diz aqui o texto, versículo 7, tendo o rei, eu estou lendo o segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus? Claro que não. Com poder, aí diz aqui, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo da sua lepra. Notai, pois, e vedes que procura um pretexto para romper comigo. Ele achava que era uma artimanha para agora entrar em guerra, mas não era. Diz aqui o seguinte: ouvindo, porém, Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com os carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensara eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Muitas das vezes, querido, Deus ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. Achamos que o Senhor vai agir de uma forma lógica, da maneira que você pensa, da maneira que eu penso, da maneira que nós achamos conveniente. E Deus ele tem a maneira própria dele agir. E ele vai fazer como ele lhe apraz, não é como você quer. O nosso problema é esse. Queremos que Deus trabalhe do nosso jeito. Não. Deus, ele trabalha de forma muito diferente do nosso habitual. Ele foge ao convencional. Ele foge ao tradicional. Naamã ficou chateado, porque o profeta não foi nem ir lá recebê-lo. Às vezes nós ficamos chateados, porque, seja lá, o pastor não nos atendeu, porque uma pessoa não nos atendeu, porque alguém não nos deu a atenção devida, e ficamos tristes, chateados. Mas entenda bem, compreenda bem, queridos, Deus, ele vai agir da maneira que ele achar melhor para você. E agora, se você ouvir a voz de Deus e você tiver sensibilidade para obedecê-lo, o milagre vai acontecer. Naamã, por ficar chateado, indignado, ele foi embora. E diz aqui, o versículo de número 12: não são porventura Abanar e Farfar, o Naamã justificando, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai. Olha, Naamã era um homem querido. Os próprios soldados da sua comitiva lhe chamaram de pai. Olha só que coisa. Ele era um homem que mostrava alguns atributos de compaixão, presumo eu estou conjecturando. Isso aqui é uma interpretação minha, é uma opinião minha, baseado no que eu estou lendo aqui. Aqui você observa, ele diz: meu pai. O soldado fala isso e começa a mostrar para Naamã que vale a pena esse esforço, vale a pena fazer esse sacrifício para alcançar a sua cura, para alcançar a sua saúde. E ele diz aqui, vamos lá, então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Peraí, se o profeta falasse algo difícil, eu ia fazer, eu sei disso. Os oficiais de Naamã conheciam como que era o comportamento de Naamã. Naamã não era um homem que se rendia
a qualquer coisa. Ele era um homem muito disposto, destemido, posso dizer. E ele diz assim: quanto mais, já que apenas lhe disse, lava-te e ficarás limpo. Peraí, é muito simples. Você sabe que às vezes que Deus nos pede é simples, mas o problema é que nós não queremos, sabe, acatar algumas coisas. É verdade. Nós muitas das vezes não percebemos que para alcançarmos a bênção de Deus não é difícil. Nós é que complicamos. Somos igual a Naamã. Deixamos o nosso orgulho, deixamos a nossa vaidade, deixamos muitas coisas nos afastarem da promessa. Não deixe nada te afastar da promessa. E ele diz aqui o seguinte, vamos lá, versículo 14: então desceu, mergulhou no Jordão, e o que mais? E diz aqui, mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs diante dele, e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Ele queria presentear o servo de Deus. Ele queria entregar um presente, porque ele se sentiu muito agradecido. Só que olha o que diz aqui. Porém, ele disse não. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, para que aceitasse, mas ele recusou. O profeta não quis aceitar. Ele não estava fazendo milagres. Quem fez o milagre foi Deus, tá? Ele poderia presentear o profeta por outras razões, sabe? Mas ele, naquele instante, ele queria pagar o milagre. Naamã era um homem de uma outra cultura, tinha uma outra visão, mas o homem de Deus não queria aceitar. A bênção de Deus não se paga. Quando você vai na igreja fazer uma oferta, você deve pagar a bênção. Você não deve pagar milagre, não. A oferta, ela tem que ser com outro fim, uma outra finalidade. É expressar o seu amor. Senhor, te louvo através disso que eu estou fazendo, para a manutenção da tua casa, para a manutenção da tua obra, para a manutenção dos teus servos. É para isso que a oferta ela serve. Nunca para pagar um milagre recebido. Eu posso agradecer por um milagre recebido. Naamã não tinha essa visão ainda, ele não tinha esse entendimento, e o profeta recusa. Só que muitos, meu irmão, estão preocupados apenas com o que você tem para oferecer. Eu estava conversando com uma irmã esses dias, e eu falava para ela: irmã, não é fácil nós fazermos a obra de Deus. Por exemplo, para uma viagem ontem, eu andei percurso aqui no sertão, né? Eu acho que 100 quilômetros, a média de 100 quilômetros, que eu gastei para ir e voltar 200 quilômetros. E exige um custo para manutenção, para que possamos ir até um local como esse. E não é fácil. Agora, interessante, né? É que algumas pessoas, elas não entendem que o homem de Deus, ele precisa de manutenção. Você vai ver em outras situações, Naamã, aliás, o profeta Eliseu, o profeta Elias sendo hospedado, alguém cuidando deles, e eles até dizendo, olha, que deveriam ser feitos dessa maneira, dessa forma. Interessante aqui, que se você olhar no capítulo 4, quando Eliseu multiplica o azeite da viúva, você vai ver que o homem de Deus pede para que ela faça um pão ou um bolo para ele primeiro. Você vê que o ato de ofertar, ela tem que ser feita mediante a direção de Deus. E o profeta não era um aproveitador. Você quer ver o homem ser de Deus? É quando ele muda, quando você para de contribuir. Sabe, eu estava até conversando com uma irmã esses dias, ela falou: poxa, pastor, o senhor sempre tem me respondido, o senhor sempre tem me tratado da mesma maneira. Ela falou assim: pastor, eu já mandei algumas ofertas algumas vezes, mas parei,
porque apertou as minhas condições, me faltou a condição e por isso eu parei. Mas o Senhor continuou mesmo comigo, me tratando igual. O Senhor, sempre que tem a oportunidade, a gente trata de igual modo. Aí eu falei, por que mudar? Aí que tá, nós não estamos servindo a Deus para abençoar a tua vida porque você tem algo para nos oferecer. Cedo ou tarde, talvez Deus possa te honrar e te dar essa condição, essa possibilidade. Então, querido, você não está me pagando bênção, não. Você não está me pagando milagre, você não está me pagando favor pelo fato de eu estar orando por você. Isso aí é uma questão que o Espírito Santo vai trabalhar no coração seu ou não. Entende? É assim que eu me sinto em relação à tua ajuda. E quando eu faço por amor, sabe? Eu faço porque eu gosto. Eu não tenho compromisso com o dinheiro. Eu tenho um compromisso com pessoas. Pessoas são mais importantes do que qualquer valor, do que qualquer coisa. Tem pessoas hoje que estão preocupadas com as coisas. Foi o caso do servo, do moço de Eliseu. Você vai ver o moço de Eliseu, quando ficou sabendo que Naamã recusa o presente, olha o que acontece. Ele vai até Naamã para poder barganhar e tentar ganhar aquilo que o profeta não aceitou. Vamos ver aqui, ó. Versículo, é o versículo de número 15. Aliás, versículo 15 não. Versículo 13. Este dissera a seu moço: dize-lhes que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que hás de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ele respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Aliás, eu estou lendo outro texto, me perdoe, gente. Eu estava tão empolgado aqui com a passagem que terminei lendo outro trecho, né? Mas vamos voltar aqui, capítulo 5, o versículo de número 19. Eliseu lhe disse: vai em paz. Estou avançando, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Olha só, quando a pessoa está preocupada com o que você tem, ela age dessa maneira. Então foi Geazi em alcance de Naamã, e vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Aí ele diz aqui: mentiu. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: sê servido. Toma 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. E tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Olha aqui, vai mentir para o profeta. Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Não foi não? História mal contada, né? Aí o 26 diz: porém ele lhe disse: porventura não fui contigo? Peraí, foi comigo? Olha o que diz aqui, ó. Em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Aí ele diz no 27: portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Por que ele foi contaminado pela lepra? Foi porque o profeta disse que ele ia pegar lepra? Apenas? Não.
Primeiro, por causa da mentira. Ele mentiu tanto para Naamã, como mentiu para o profeta. Querido, nós temos que andar na sinceridade. Ele usou o nome do profeta para pedir alguma coisa. O profeta disse que não. Se ele chegasse para Naamã, eu estou conjecturando agora, gente, é imaginação minha. Eu acredito, se ele chega lá para o Naamã e diz: olha, Naamã, Eliseu não precisa de nada, ele disse que não queria nada. Mas se você quiser me abençoar, aí é outra história. Mas ele mentiu, dizendo que foi o profeta que pediu. Ô, meu irmão, e quantas são as vezes, né, que as pessoas elas têm feito tantas coisas para barganhar com Deus, né? Porque o pastor diz: olha, isso é aquilo e aquilo outro, sabe? Meu irmão, a bênção de Deus, ela vem de forma muito natural. Não é, Isabel? Isabel, ela está aqui prestando atenção, comentando, né? E quantas pessoas, elas, sabe, não sabem ser pessoas naturais e falar a verdade. Ao invés de falar a verdade, elas mentem para terem benefícios. Isso no trabalho, isso na faculdade, no meio secular, até dentro da igreja mesmo. Nós temos que aprender, querido, nós temos que compreender que a verdade, ela sempre vem à tona. Ande na verdade, fale a verdade e Deus, ele vai te honrar. Eu sou muito feliz e agradecido a Deus, porque Ele tem me ajudado a fazer essa obra aqui. Eu podia estar lá em Recife, ter continuado lá com meus projetos, na minha terra, ter a minha casa própria lá, mas eu abri mão, junto com a minha família, e viemos para cá. É uma cidade pequena, 13 mil habitantes aqui onde eu estou, uma cidade que não tem fábricas, não tem indústria, faz um bom tempo que não chove, apesar que temos água que vem através da transposição do Rio São Francisco, né? Tem água nas torneiras, mas não tem água para irrigação, para tratar os animais, porque não chove há um bom tempo. Eu estava conversando com o irmão Daí, tem um diácono nosso aqui, ele falou que já fazem já há um bom tempo, já deveria estar no período da chuva. Choveu um pouquinho esses dias, eu até fiz um vídeo postando, mas não é aquela chuva que faz com que a agricultura ela possa produzir. Aqui essa região já foi muito conhecida e rica pela produção de feijão, só que as chuvas foram ficando escassas e por isso não está tendo aquela produtividade como antes. Alguns fazem alguma irrigação, mas na região aqui onde eu estou é pouca produção. Gente, e eu fico observando o seguinte: independente disso, independente de onde você esteja, de onde eu esteja, de onde nós possamos estar, nós temos que aprender a seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor, andar na verdade, não fazer aquilo que bate na nossa telha. Às vezes nós fantasiamos, imaginamos e terminamos fazendo o que nós queremos ao invés do que Deus deseja. Nós temos que entender, querido, Deus sempre tem o melhor para nós e o melhor para você. Siga a voz de Deus, siga a orientação de Deus e o Senhor vai te beneficiar, Ele vai te abençoar. Amém? Eu creio que Ele vai fazer aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano. Deus, Ele é fiel. Verdade, Isabel. O Senhor é aquele que nos honra através do amor que nós tratamos e da maneira que nós servimos. Eu acho que quando nós fazemos aquilo que Deus deseja, estamos dentro, inseridos na vontade do Senhor, Ele não nos deixa faltar nada. E eu tenho visto isso. Ele age com quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele proporciona aquilo que tanto precisamos. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Assim como o profeta que chegou para a mulher e disse assim: olha, prepara um bolo pequeno para mim,
da direção do Senhor e foi abençoado. E quando chega para Naamã, recusa. Eu vejo isso, meu irmão, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, é guiada por Deus. Nós temos que aprender a falar o que o Senhor manda, quando o Senhor manda, ouvir a Ele, ser sensível à voz dEle, porque quando fazemos o que Ele nos ordena, tudo dá certo. Um abraço para a Ariane Messias, paz do Senhor, minha querida, que Deus te honre e te abençoe. Agora, me perdoe, irmão, eu como pastor, eu não posso chegar para você e dizer que Deus disse algo sem Ele ter dito. Não. Eu só posso falar o que Ele me ordenou. Está cheio de pessoas hoje fazendo sensacionalismo, declarando e decretando coisas que não foram ditas, apenas imaginação e vontade, apenas, sabe, para se mostrar espiritual demais, às vezes para chamar a atenção, para dizer que é homem de Deus, que é profeta ou profetiza, porque tem mulher também que faz isso. E as pessoas, elas querem manipular para que ela possa sensibilizar as pessoas. E não é assim, irmão. Quem vai tocar é Deus. De repente, eu fico observando o seguinte: eu não espero, e Deus vai lá, toca, usa algum irmão, alguma irmã e diz: pastor, vou abençoar o seu ministério. Eu, puxa vida, obrigado, fico feliz, fico agradecido. A minha missão é essa: quando eu vejo que é necessário, eu faço como o profeta está aqui. Eu vou mostrar para você, eu vou mostrar para o Senhor, para a senhora aqui, olha, tem aqui o texto, vamos lá. Vamos lá. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, deixa eu ver aqui, perdão, eu já avancei um pouquinho, deixa eu voltar só um texto aqui, pronto, aqui, capítulo 4, ele diz assim, o texto, capítulo 4, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temeu o Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Então Eliseu perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ele respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse a ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que maravilha. O profeta vem para solucionar problemas e para dar instruções para as pessoas, para que elas possam ter êxito. O prazer do sacerdote, do profeta, do pastor, do homem de Deus, é ver o povo sendo abençoado, é aproximar o povo de Deus. E entenda muito bem que o profeta, o pastor, não é intermediário. Você sozinha tem livre acesso a Deus. Entende isso? Você consegue compreender? Você não precisa de pastor para chegar a Deus. Você não precisa de sacerdote para intermediar a sua bênção. Mas nós estamos aqui para orientar diante da palavra e ajudar você, não intermediar, ajudar. O teu intermediário é Jesus. Ele é que intermedia. Você tem livre acesso a Ele. Amém? Me perdoe, mas não é José, não é Maria, não é João. Não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém, queridos? Você vai ver aqui esse caso também de Sunamita, e você vai ver aqui que Sunamita abençoa ao profeta
Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos lá. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Aí diz aqui, olha, e ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ele diz aqui, ó, ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, aí diz aqui, retira-se-á para ali. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, se pôs diante do profeta. Este disseram ao seu moço, olha só, vamos lá, diz-lhe: eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que te se fale a teu favor ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habita no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Ô glória! Irmão, essa mulher abençoou o profeta por liberalidade, não foi por obrigação, foi por amor, porque viu que ele era um homem de Deus. Aleluia. Ô meu irmão, olha como é simples as coisas de Deus. As coisas de Deus são naturais. Aí o profeta falou: essa mulher, ela tem me ajudado tanto, eu tenho esse quarto aqui, eu posso subir e comer o pão que ela me deixa à mesa. Poxa, tem um conforto. Ô Geazi, eu vou abençoar ela. O que ela precisa? Chama ela. Perguntou se ela precisava de algum favor. Ela: não, eu tenho tudo, eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, eu estou bem. Aí o Geazi falou assim: peraí, você não tem filho. Ela não tem filho, profeta. Aí o profeta falou: então daqui a um ano você vai ter filho. Ah, meu Deus, Deus é bom. Queridos, eu vou encerrar o vídeo porque senão vai ficar muito extenso, né? E acredite uma coisa: abençoe a obra, abençoe o pastor, abençoe o ministério, abençoe os servos de Deus. Não estou falando de mim apenas não, viu? Mas abençoe sem reservas e sem imposição. Faça por liberalidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E você, profeta, pastor, não precisa impor nada para o povo, não. Ensina o povo a palavra, mostre ao povo a palavra expositiva, sabe? Não precisa fazer sensacionalismo para o povo ofertar, porque o povo, quando é abençoado, o povo tem prazer de abençoar. Quando o povo é honrado, o povo tem prazer de honrar. Amém? Eu fico nessas palavras. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço a todas as pessoas, a Ariana, a Isabel e a todas as pessoas que irão ver esse vídeo, tá bom? Eu fiz esse vídeo cedinho, 5 horas da manhã, e estamos ao vivo aqui. Que Deus abençoe, derrame graça. Tem aqui Leonardo Martins chegando aqui agora. Um abraço, bom dia, paz. E que a boa mão do Senhor possa ser sobre a vida de todos vocês. Compartilhe esse vídeo, divulgue, e eu creio que Deus ele vai acrescentar, Deus vai abençoar cada um de vocês. Amém? Fica na paz e até a próxima oportunidade, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com Deus.